Oi, pessoal, tudo bem? Vamos, para mais uma aula de administração hospitalar. Hoje o nosso assunto é sobre comissão de controle de infecção hospitalar, que é a CCIH, e os indicadores de enfermagem que foram criados para que o atendimento aos pacientes tivesse uma maior qualidade e uma maior eficiência. Então, o que é infecção hospitalar? Então, qualquer tipo de infecção adquirida após a entrada do paciente no hospital ou após a alta, quando relacionado à internação ou procedimento hospitalar, por exemplo, uma cirurgia, tá? Então, depois que o paciente sai do hospital, algum tempo depois ainda, vamos designar tipo 48, 72 horas após, se ele desenvolver ainda uma infecção, nós podemos estar suspeitando, né, a princípio, de uma infecção hospitalar. Mas aí é uma coisa assim que vai ter que ser investigada, esse paciente vai voltar para o médico ou para o hospital de origem, da onde ele saiu, para fazer toda essa investigação a respeito dessa infecção que ele está apresentando. Durante séculos, os doentes foram tratados sem serem separados ou isolados quanto à patologia ou a nosologia que apresentavam. Então, vocês lembram, né, que vocês tiveram já a disciplina de isolamento, então vocês aprenderam lá que, assim, existem patologias que eu tenho que isolar para que não ocorra uma transmissão cruzada, né? Estão lembrados? Então, o que é uma infecção cruzada? É quando uma pessoa passa a infecção dela para outra lá dentro do hospital, né? No início do século XIX, na Inglaterra, é iniciado o isolamento de algumas doenças, por exemplo, a varicela, né? Obtendo resultados eficazes. Então, os pacientes que tinham varicela, que precisavam ser internados, eles ficavam numa ala separada, não se misturavam com os demais pacientes. E aí, através disso, pôde-se comprovar que realmente o isolamento para determinadas patologias ele é primordial e evita que ocorra a transmissão cruzada, ou seja, que passe as doenças, né, de uma pessoa para outra. Em 1863, Florence descreveu uma série de cuidados referentes aos pacientes e ao meio que eles viviam, né, com o objetivo de diminuir o risco da infecção hospitalar. Então, a Florence, ela também teve toda essa preocupação em isolar esses pacientes, em mostrar que, assim, algumas patologias realmente têm que ser isoladas, porque daí elas diminuem o risco de uma infecção hospitalar. Os primeiros relatos de infecção hospitalar no Brasil parecem, né, que surgiu em 1956 sobre esterilização do material hospitalar. Então, foi Cristóvão, né, um estudioso, em 1956, que ele começou a se preocupar aqui no nosso país com essa infecção hospitalar. Porque assim, gente, vocês aprenderam lá na matéria de centro cirúrgico que há uma grande preocupação na desinfecção e esterilização do material que é utilizado nas cirurgias e na realização de curativos. Por quê? Porque se o material não tiver corretamente esterilizado, limpo, ele vai com certeza transmitir a infecção hospitalar, ou seja, de um paciente para outro, fora as mãos, né? As mãos do cirurgião, do instrumentador, do circulante, enfim, de todas as pessoas que fazem parte desse procedimento dentro do centro cirúrgico, né? Porque assim, se as minhas mãos não estiverem devidamente limpas, obviamente eu consigo, né,
transmitir uma patologia de uma pessoa para outra, com certeza. A portaria do Ministério da Saúde 2616/98 designa algumas competências para a Comissão de Infecção Hospitalar. Então, quais são? Avaliar indicadores epidemiológicos, que nós vamos ver mais para frente, a investigação epidemiológica de surtos, elaborar e divulgar relatórios periódicos de tudo isso que acontece, né? Então, a CCIH, ela faz todo esse controle dentro do hospital, mas ela também tem que divulgar o resultado do trabalho que ela está fazendo. Medidas de precaução e isolamento, limitar a disseminação de agentes, né, através dessas medidas de precaução e de isolamento. Notificar as doenças de notificação compulsória e notificar surtos devido a insumos ou produtos. Então, aqui, olha, quando a gente trabalha num hospital, pronto-socorro, UPA, seja lá qualquer instituição de saúde, quando eu detecto um paciente com uma doença infecto-contagiosa, eu tenho que fazer essa notificação para a vigilância epidemiológica, né? Para ela fazer o controle dos comunicantes, e os comunicantes são as pessoas que entraram em contato, né? Um exemplo, nesse momento, né, o Covid. Então, a pessoa que tem Covid em casa, ela tem que fazer o controle desses comunicantes, o isolamento dessas pessoas e tudo mais. E notificar os surtos devido a insumos ou produtos. O que significa isso? Muitas vezes, gente, a gente começa a fazer uma punção venosa e de repente começa a desenvolver flebite nesse paciente, com uma certa frequência, e a veia está corretamente puncionada e tudo mais, ou começa a dar um choque pirogênico com bastante frequência nesses pacientes. Então, ou às vezes também esse insumo ele não foi muito bem desenvolvido, então eu utilizo e ele não traz assim nenhum benefício para a pessoa. Então tudo isso também eu tenho que estar observando, tá? Então são várias atribuições que a Comissão de Infecção Hospitalar desenvolveu para eles estarem efetuando. O roteiro da inspeção. Não cumprimento de um item, né, implica, assim, no atraso, no não desenvolvimento do trabalho adequadamente. Então, é imprescindível que deve ser estabelecido um prazo para adequação imediata das coisas. Então, por exemplo, a Comissão de Infecção Hospitalar foi num determinado setor e detectou, vamos falar uma coisa bem simples, que os pacientes não estão sendo efetuados curativos conforme a prescrição médica. Então, eles vão lá, detectam esse problema e dão um prazo para o responsável daquele local fazer uma justificativa e dar uma solução para todo esse problema que está acontecendo. Outra coisa, por exemplo, o funcionário pode estar comendo dentro do setor. Então não pode acontecer isso, né? A gente tem um refeitório, um local adequado para a gente estar se alimentando. Então, isso tudo foi o que eu já falei, né? Já contei tudo. Então, é imprescindível que seja dado um prazo para a realização, né, e a complementação desse problema que apareceu. Então, eu vou dar o prazo e a unidade vai ser notificada e vai poder estar corrigindo tudo isso para não sofrer uma multa, né? E acontece mesmo, viu, gente? Se as pessoas que fazem parte dessa unidade não derem a conduta necessária que foi pedida por essa comissão, tá?
Então, o hospital é multado por esse motivo. Então, começa na CCIH e depois tem outro tipo de fiscalização que vem fazer para ver se está tudo certo. Por exemplo, uma infecção do trato urinário também. Então, a CCIH começa a fazer um levantamento no hospital a respeito de infecção do trato urinário, ou seja, ITU ou ITU, conforme vocês prefiram falar. Então, 80% dessas infecções, elas estão relacionadas ao cateterismo vesical de demora, que vocês aprenderam sobre cateterismo lá nas técnicas básicas de enfermagem, né? Então, quais são os fatores de risco para que se desenvolva uma infecção do trato urinário? Então, uma asepsia inadequada ou irregular, uma colonização do meato urinário, do meato uretral, desculpa. Por quê? Porque aqui, não sendo feita uma asepsia adequada, esse meato uretral, essa uretra, ela vai ter contaminação, e a hora que você passar a sonda, você leva essa contaminação lá para dentro da bexiga, né? Normalmente, esse agente etiológico é a Escherichia coli. Por quê? Porque ela é bem encontrada nas fezes, né? E se o paciente, por exemplo, quando ele evacua, ele não é adequadamente higienizado, ele pode adquirir uma infecção no trato urinário por essa Escherichia coli que saiu nas fezes dele, né? Porque as fezes é contaminada, né, gente? Não precisa nem falar nada a respeito disso, né? E o trato urinário, ele é estéril, né? Bexiga estéril, né? Urina estéril. A infecção cirúrgica, outro exemplo. Alguns fatores de risco que podem desenvolver uma infecção. Uma tricotomia com lâmina, né? Então, antigamente fazia-se tricotomia. Nossa, às vezes, gente, o pessoal fazia tricotomia, mas cortava tanto esse paciente, tanto a pele desse paciente, que quando ele chegava no centro cirúrgico, muitas vezes tinha até que suspender a cirurgia. Porque assim, ia cortando a pele, vai fazendo pequenas feridas e já é uma fonte de infecção. Uma asepsia inadequada, né, do sítio operatório, por exemplo, vamos fazer, a pessoa vai fazer uma cirurgia de estômago, então tem que fazer uma asepsia ampla nesse abdômen, né? Uma cirurgia muito prolongada, às vezes a cirurgia ela é tão longa, tipo cirurgia cardíaca, cirurgias de reconstrução, né? Então, durante a cirurgia, o paciente já toma até antibiótico para prevenir uma possível infecção cirúrgica. A contaminação abdominal microbiana, né, devido a uma asepsia inadequada. Uso de drenos, às vezes a pessoa levou uma facada, por exemplo, né, e ela acaba fazendo um abdômen agudo, então mesmo operando com todos os protocolos devidos, o dreno pode ser até, nesse caso aí, do abdômen agudo, ser um meio de contaminação. Furos nas luvas, que às vezes existem as luvas com microfuros que ninguém imagina que tenha, né? Então, muitas vezes o cirurgião ele calça 2 luvas. Corpo estranho, não realização do banho, higiene pré-operatória. Isso é extremamente importante, gente, e é totalmente da competência da enfermagem. Eu nunca encaminho um paciente para o centro cirúrgico sem antes ele ter tomado banho. Sempre, tá? Sempre, sempre. Então, o paciente vai para a cirurgia antes, já encaminho para o banho, deixo ele limpinho, para a hora que a maca chegar com a camisola que ele vai utilizar, ele tá limpinho. Só vou trocar ele, pôr na maca e ele ir para o centro cirúrgico. A infecção respiratória também, né? É outro problema bastante grave dentro do hospital, principalmente dentro das UTIs, né? O mecanismo de defesa do sistema respiratório durante a hospitalização pode sofrer redução na sua eficiência, por causa da sua patologia ou das medicações utilizadas no tratamento. Então, por exemplo, o paciente pode ter uma pneumonia
e ao invés dele evoluir bem, ele vai evoluindo mal, e ele já vai começar a ter um déficit nessa imunidade dele, e obviamente conforme o quadro vai ficando mais grave, ele precisa passar por um processo de intubação orotraqueal, e essa intubação não deixa de ser uma coisa agressiva para o organismo dessa pessoa, porque aquele tubo com certeza é um corpo estranho dentro do organismo da pessoa. Então todo paciente intubado, né, ele é um paciente que já inicia uma antibiótico terapia para prevenir outros tipos de infecção que ele possa desenvolver nessas vias aéreas. Então, alguns fatores de risco, né? A nebulização, a oxigenoterapia, o tubo endotraqueal, que faz parte da ventilação mecânica, né? Quando eu falo em nebulização e oxigenoterapia, gente, vocês também já tiveram essa parte aí de nebulização e oxigenoterapia, e vocês viram que, assim, há grande necessidade de que esse material que entra em contato com as vias aéreas da pessoa, mesmo que a nebulização e a oxigenoterapia não seja um tratamento invasivo, ele precisa estar devidamente limpo, tá? E feito a desinfecção adequada nesses materiais que eu vou utilizar na nebulização e na oxigenoterapia. Porque imagina, você põe lá uma nebulização no paciente e ele fica lá, respira, né? Ele tem a flora microbiana dele, aí eu pego aquilo lá, passo para outra pessoa sem fazer a devida desinfecção, eu estou fazendo uma infecção cruzada nessa pessoa. Então, eu utilizo um nebulizador, tá? Só para aquele paciente. Ele acabou de utilizar, eu vou enviar lá para a central de material para fazer a desinfecção adequada. Isso é de muita responsabilidade e é de total responsabilidade da enfermagem. O paciente também, ele pode chegar ao extremo de fazer uma sepse ou uma septicemia, que a gente chama, que é a disseminação de micro-organismos através da corrente circulatória. É uma infecção na corrente sanguínea. A sepse, gente, é uma infecção generalizada. Ela tem um alto índice de mortalidade, então ela é muito difícil de ser tratada e normalmente ela ocorre secundariamente a outra infecção. Por exemplo, o paciente tem uma pneumonia, essa pneumonia não é bem tratada, ele acaba sendo entubado e não teve um tratamento adequado, e esses micro-organismos entram nessa corrente sanguínea e acabam desenvolvendo essa sepse e levando ele à morte. Então, vocês viram aqui que a gente tem inúmeras coisas que são procedimentos no paciente e que todas elas a gente tem que ter um cuidado extremamente adequado para que não haja disseminação maior de infecção nesse paciente. A CCIH é a Comissão de Controle de Infecção, é um órgão consultor, define as políticas de controle das infecções hospitalares nos hospitais. É o Serviço de Controle de Infecção, um órgão responsável também, o Serviço de Controle de Infecção, pela das ações recomendadas na CCIH. Então, a CCIH, ela não só fiscaliza, tá? Então, ela define as políticas de controle, ela fiscaliza, mas ela também é um órgão consultor. Se você tem alguma dúvida quanto ao tratamento, quanto ao que está acontecendo na unidade e tudo mais, você pode consultar a CCIH, que eles vão te orientar como está resolvendo aquele problema do paciente, ou às vezes de vários pacientes dentro da unidade. Então, lembra que também é um órgão consultor. Eu posso estar me reportando a essa CCIH dentro do local que eu trabalho para solicitar informações. Qual é a atuação do enfermeiro? Aqui é do enfermeiro mesmo, dentro da CCIH. Planejamento, coleta de dados, relatórios, decisões administrativas, avaliação dos materiais que são utilizados,
lembra que eu falei lá os insumos, que às vezes não tem uma boa qualidade? Política de antimicrobianos, as rotinas que são utilizadas dentro da unidade, a investigação de surtos, o custo-benefício dos materiais, né, dos insumos que eu utilizo dentro da unidade, a pesquisa, né, de tudo isso e as prioridades que existem dentro da unidade. Porque assim, gente, cada unidade tem uma característica. Então, eu tenho clínica médica, cirúrgica, UTI, centro cirúrgico e outros. Cada unidade dessa, ela tem uma prioridade, certo? E o enfermeiro, ele vai priorizar, tá, as necessidades dessa unidade para estar implantando rotina, investigar surto, planejar a coleta de dados, para ter outras decisões. Então, tudo parte das necessidades, da prioridade da unidade aonde você atua. A epidemiologia da infecção hospitalar, estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição, tá? O pessoa, tempo e lugar das doenças nas coletividades humanas. A pessoa, a idade, a doença de base, a exposição de fatores de risco no tempo, tempo de internação, tempo de exposição do paciente, o lugar, a unidade de internação. Então, quando eu falo em estudo epidemiológico, eu falo num estudo daquele lugar aonde está acontecendo o problema, ou daquele lugar que eu vou analisar para evitar que aconteça outros problemas, tá? Porque a CCIH, ela atua tanto para corrigir os problemas, quanto para evitar que os problemas aconteçam. Ela compreende coleta de dados, consolidação, planejamento. Então, dentro da coleta de dados, eu vou analisar os problemas da unidade, vou interpretar esses problemas e vou fazer um plano de ação para esses problemas, tá? Tanto para evitar, como eu já disse, como para corrigir o que já está acontecendo. Quais são os métodos da vigilância? Então, a vigilância tem por objetivos os procedimentos invasivos, né? Esse controle dos procedimentos invasivos que provocam o rompimento das barreiras naturais ou penetram em cavidades do organismo, abrindo uma porta ou um acesso para o meio interno, favorecendo a penetração de micro-organismos. Então, o que seria tudo isso aqui? Vamos resumir. Então, a vigilância por objetivos, ela se preocupa com os procedimentos invasivos. O que são procedimentos invasivos? Punção venosa, sondagem vesical, a passagem do intracate, curativos de grande monta, né? Por exemplo, os curativos, às vezes, de uma perna que sofreu um acidente e que precisou colocar uma gaiola naquela perna e tudo mais. Então, são procedimentos invasivos que ou você faz no paciente ou já foi feito e que eu preciso estar atento, né? Se eu vou fazer, eu tenho a preocupação de fazer bem feito e com material estéril. E se já foi feito, eu vou fazer o controle de tudo isso que está já presente. A vigilância para os setores, então, tenho que buscar as unidades de maior risco, né? Então, maior risco onde? UTI, centro cirúrgico, né? Porque assim, a UTI todo mundo acha que é o lugar mais não. É o lugar mais sujo que tem no hospital, né? Porque ali interna os pacientes e esses pacientes são entubados e, como eu disse anteriormente, essa intubação orotraqueal, ela é uma grande disseminação de bactérias, né? E provoca, assim, uma infecção hospitalar com bastante frequência. Na vigilância global, então, esse enfermeiro, ele utiliza uma ficha de controle, né? Procura os casos de infecção do paciente e realiza o diagnóstico dessas infecções.
Com tudo isso, eu me preocupo com a segurança do paciente. Então, como eu me preocupo com a segurança do paciente? São através, aqui a gente já começa a falar um pouco sobre indicadores, né? Então, através do que eu me preocupo com a segurança do paciente? Identificar corretamente o paciente. Gente, isso é de extrema necessidade, extrema responsabilidade. Quando o paciente interna, eu identificá-lo assim, adequadamente, tá? O nome completo do paciente, não abrevia o nome porque existem pessoas com o mesmo nome, tá? Ou, vamos dizer, mesmas abreviações. Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Então, o que significa tudo isso? Quando eu falo em melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, eu falo da equipe multidisciplinar. Então, quem trata de um paciente dentro do hospital? É o médico, é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro, é o nutricionista, é o fisioterapeuta, é o psicólogo. Então, eu tenho uma equipe multidisciplinar que cuida desse paciente. E para que ele tenha um tratamento devidamente bem feito e adequado, eu preciso ter uma comunicação muito boa entre esses profissionais, né? Então, por exemplo, o médico, ele depende da anotação do enfermeiro, o enfermeiro depende da anotação do técnico, né? Vamos dizer assim, uma cadeia. Aí eu observo, a enfermagem observa lá que o paciente não está se alimentando bem, então eu dependo de uma avaliação do nutricionista, ou eu observo que esse paciente está deprimido, eu dependo de um psicólogo para estar indo fazer uma avaliação. Só que assim, não adianta eu pedir todas essas interconsultas se depois os profissionais não se reportarem um ao outro. Então não adianta falar assim, nutricionista, o paciente não está se alimentando bem. Ela vai lá, vê a dieta, etc., melhora tudo, mas assim, ela não vem me dizer, fala, olha, Ana, é assim, eu vi que esse paciente ele não está se alimentando bem, porque ele não gosta de determinadas coisas e está vindo com bastante frequência a isso, ou ele é vegetariano, vamos dizer, e está vindo carne para ele, tá? Então, ela precisa fazer a avaliação e me dar um feedback dessa avaliação que eu solicitei, ok? Para eu ver depois se esse paciente voltou a se alimentar depois que ela fez uma reeducação nessa alimentação dele. Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Então, eu tenho, quando eu administro medicamento, né? Lembra lá sobre a administração de medicamentos, que eu tenho vários certos para estar seguindo e anotar com precisão se alguma medicação provocou alguma reação adversa nesse paciente. Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. Hoje, né, gente, o protocolo é quando o paciente chega lá no centro cirúrgico, ali na sala, já na antessala, ele sempre vai estar com um familiar. E antes dele entrar para a cirurgia, o enfermeiro e o técnico que vão estar assistindo ele já observa para a família, ó, aonde é a mesma cirurgia, o familiar. Se ele não souber responder, o técnico vai dizer, ou o enfermeiro, ó, é em tal lugar, na perna direita, no joelho, né, na patela da perna direita. Então já vai fazer uma marcação, porque ocorre muitas vezes, ocorria, né, que assim, o paciente ia para o centro cirúrgico e muitas vezes não operava o membro correto. Então, hoje tem esse protocolo. A família participa naquele momento, dizendo ou sendo informado aonde vai ser a cirurgia e é feito uma marcação na pele dessa pessoa. Eu mesmo passei por isso, que eu tive que fazer um procedimento no e acabou que as pessoas, o pessoal do centro cirúrgico conversou com a minha família e ficou determinado aonde seria, tá? Então, é uma medida de precaução realmente, tá? Para que não ocorra
outros tipos de enganos. Higienizar as mãos para evitar infecções e reduzir o risco de quedas e úlceras de pressão. Então, a higienização da mão, a gente nem precisa falar, né, gente, que hoje é extremamente difundido, né? E o risco de quedas e úlceras de pressão. De quedas, a gente tem a preocupação, né, do paciente estar sempre no leito, sempre com grade, o risco de úlceras de pressão, está sempre fazendo a mudança de decúbito desse paciente. O controle de qualidade na assistência à saúde. Então, a qualidade total na saúde tem início em 1960, voltado para estrutura e aspectos técnicos finitos em si mesmo. Então, em 1980, teve o início da fase de melhoria contínua, né? Com mudança de modelo tecnicista centrado só no médico para que tenha uma qualidade total. Então, a partir de 1960 começou-se um movimento e a partir de 1980 teve início realmente uma mudança nesse controle de qualidade de assistência à saúde. Então, aqui seria uma saúde globalizada, né? Isso aqui seria uma enfermaria bem antiga. Então, perguntamos, onde estamos, onde queremos chegar, sabemos qual o caminho, temos qualidade de atendimento? Como que nós medimos essa qualidade? E quais as medidas que são aceitáveis para que eu meça essa qualidade de atendimento ao paciente? Então, por que eu vou medir? Medir para melhorar ou medir para julgar? É claro que quando eu vou medir alguma coisa, eu vou medir para melhorar, né? Então, o que são os indicadores? De acordo com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, são variáveis que ajudam na mensuração de mudanças que geralmente não podem ser medidas diretamente. Então, o que significa isso? Para eu medir determinados procedimentos do paciente, o que eu faço? Eu crio indicadores, eu crio instrumentos, tá? E quantifico esses instrumentos que eu crio para eu, lá no final, eu poder dar uma conclusão a respeito desse atendimento. Eles servem para mostrar uma realidade para quem não está inserido na mesma ou fazer comparações. São medidas quantitativas de um resultado desejável ou indesejável do processo. Devem ser medidos continuamente, podem ser de estrutura, processo ou resultado e qualificam a assistência que eu dou. Então, aqui, por exemplo, gente, é uma mensura, é um instrumento, então isso aqui é um indicador, uma pulseira que eu coloco no paciente com a identificação dele, nome completo, quarto, né, determinados hospitais colocam até o nome do médico e tudo mais. Então, aí depende do protocolo que o hospital vai determinar. Então, a pulseira de identificação, ela já significa um indicador de qualidade, né? Porque antigamente não se identificava o paciente, muitas vezes medicava o paciente errado, encaminhava o paciente errado para exames. Por quê? Porque eu tenho aquele paciente que está totalmente conectado e tenho aquele que não está, né? Então, às vezes eu entro no quarto, seu fulano, ele já olha para mim e eu estou acreditando que é ele quando não é. Então, a pulseira já é um indicador, certo? Tem outros tipos de indicadores, aqui é um exemplo do Hospital Albert Einstein, né? O que eles utilizam são metas internacionais de segurança do paciente. Eu tive a oportunidade até de conhecer um pouquinho a respeito dessas metas, tá? Então, olha, aqui é a identificação da pulseira, aqui é o acolhimento da enfermagem, tá? Aqui é o prontuário eletrônico, aqui é o paciente que está sendo levado lá para a unidade, aqui é a qualidade da lavagem das mãos, o que eu posso estar transmitindo se eu não fizer, tá? E aqui é um risco que eu tenho que evitar que o paciente tenha. Então, por exemplo, lá na cama do paciente, eu vou pôr isso aqui, por quê? Porque é um paciente que tem risco para queda.
ele tem uma infecção muito alta, então eu ponho o lembrete da mãozinha, certo? Aqui eu tenho um paciente também que ele pode ter determinadas atitudes assim, tipo, é um paciente que ele é mais agressivo, então coloco isso aqui. Então, cada imagem eu nomeio, né, e coloco na cama do paciente. Um bom indicador, ele é válido, ele é confiável, ele é relativo a estruturas, processos ou resultados chaves voltados à organização e dos pacientes, ele é mensurável, né? Então eu tenho que medir, coloquei lá, né, na cama do meu paciente que ele tem risco para queda, e eu tenho que ir lá depois saber se deu certo esse indicador, se ele foi um indicador assim efetivo. O objetivo do indicador, então quando eu coloco um indicador na cama do paciente, por exemplo, eu tenho que escrever embaixo para que ele serve, tá? Porque não adianta nada pôr a criaturinha lá escorregando, caindo, se eu não conto que é um paciente que tem risco para queda, tá? Ajustável em função de risco ou gravidade, né? Então, posso estar colocando esse ou esse, tá? Dependendo da gravidade, ou dependendo, assim, do grau mesmo que ele tenha de correr risco, e capaz de ser retirado de fontes de dados disponíveis. Então, todo indicador, gente, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver assim, que ele tem, então, um indicador para queda. Então, ele é descrito para quê, o objetivo, tá? Então, ele é cientificamente estudado e validado. Os indicadores podem ser conhecidos e validados, podem ser construídos e validados para uma realidade e problema específico. Por exemplo, eu tanto posso retirar de fontes de dados disponíveis, quanto lá na minha unidade eu tenho um problema que eu ainda não encontrei na literatura. Então, eu vou criar um indicador, certo? Na minha unidade acontece isso, eu vou utilizar esse indicador com esse objetivo e quero alcançar esse resultado. Então, tudo que eu faço, eu tenho que estudar, escrever e nomear, tá? Então, olha lá, eles podem ser construídos e ele tem que ser validado. A equipe toda tem que saber por que eu estou usando aquele indicador, qual é o objetivo de eu estar usando aquele indicador. São construídos por meio de uma razão matemática, né? Como eu disse, e são estabelecidos mediante um foco de interesse. Os indicadores clínicos é um exemplo. Então, são medidas utilizadas para acessar a eficiência, eficácia e a confiabilidade. São medidas quantitativas de resultados desejáveis e indesejáveis de um dado processo, representado por uma variável numérica. Ele é o evento de interesse e é um denominador da população sob o risco do evento. Quais são os critérios para a escolha de um indicador? Segundo esse estudioso, M.C. Glynn e Steven, tem 3 critérios para a escolha da prática de indicador. A importância da condição ou problema a ser avaliado, o potencial para implementação de qualidade, que é evidente que existe o problema, e o grau de controle dos mecanismos para a implementação do cuidado ou da prática pelos profissionais. Então, eu vou ver qual é a importância da condição, qual é o problema que existe, que evidentemente existe, e o que eu posso estar utilizando para que eu consiga uma melhoria contínua daquele problema. Tá? Desculpa. Donabedian é um estudioso também, que ele é considerado o pai da qualidade no setor da saúde. Então, quando a gente fala em administração, a gente não pode esquecer de falar de Donabedian, que ele é o pai da qualidade no setor da saúde. Ele era um médico libanês, né? Que ele realizou estudos que tiveram um profundo impacto sobre os sistemas de gestão nas áreas de medicina. E alguns dos seus princípios ainda hoje são considerados atuais e fundamentais para que tenha um bom atendimento, uma excelência hospitalar.
Então, qual seria o primeiro? A eficácia. Então, aplicando esse conceito à saúde, a eficácia corresponde aos recursos capazes de produzir efeitos positivos no paciente. Então, esses recursos seriam a soma de tudo o que a medicina pode fazer por ele. Quer dizer, fornecer ao cliente melhoras em uma saúde e qualidade de vida. Portanto, a eficácia seria um conjunto de condições ideais para o tratamento do indivíduo. As melhores estruturas físicas, os melhores equipamentos, melhores reações do paciente e os melhores serviços. Então, quando eu me baseio na eficácia, eu estou me baseando em um recurso que eu vou fornecer ao cliente as melhoras em sua saúde e na sua qualidade de vida, quando eu falo em eficácia. A efetividade, ela corresponde à melhora real obtida no tratamento do cliente, utilizando os recursos disponíveis que nem sempre são os melhores possíveis. Então, a eficácia está relacionada mais ao planejamento do que será executado. Então, a eficácia, eu estou fazendo um planejamento para que ele tenha um tratamento efetivo, tá? E na efetividade, ela está diretamente ligada aos resultados das ações que eu fiz para aquela pessoa. Então, devendo medir o quanto o cuidado é real e quanto ele se aproxima do necessário real para essa pessoa, tá? A eficiência, ela proporciona o melhor tratamento ao paciente utilizando a menor quantidade de recursos possíveis. Podemos incluir a redução de retrabalhos, a inovação, novos métodos e tecnologias. Então, a eficiência, ela proporciona o melhor tratamento sem afetar a melhora da saúde do paciente, tá? Então, eu tenho um tratamento eficiente, então, baseado na eficácia, tá? E na efetividade desse tratamento. Então, eu fui procurar o que eu posso fornecer de melhor para o paciente, na qualidade dele de vida, tá? Dentro da efetividade, dentro daqueles recursos que eu tenho disponíveis, e eu resulto numa eficiência de tratamento. Então, vocês veem que uma coisa é ligada à outra. E a otimização, o que é isso? Ela busca melhorar os processos já existentes, tá? Então, eu tenho já um tratamento muito bem planejado, muito bem organizado, mas eu quero uma otimização melhor. Então, eu vou buscar novos processos, tá? Ou melhorar os já existentes para que eu crie uma melhor relação custo-benefício desse tratamento, trazendo um maior conforto, um resultado melhor para esse paciente. O quinto princípio é a adaptação do cliente ao tratamento. Então, são diversos fatores que influem nessa aceitabilidade. Por exemplo, a relação médico-paciente. Então, deve existir uma relação muito boa entre o médico e o paciente. Então, o ideal é que o médico sempre se reporte a esse paciente, contando para ele o que vai ser feito com ele, de que forma vai ser feita, qual é já os progressos que ele conseguiu dentro do tratamento dele, tá? E sempre dizendo, sempre acolhendo ele cada vez mais, porque dessa forma esse relacionamento melhora bastante a aceitabilidade desse paciente quanto ao tratamento. E a comodidade do tratamento também. Então, ela também contribui para que o paciente e seus familiares aceitem melhor o tratamento, atribuindo melhoras à saúde. Então, quando eu falo em comodidade, eu estou falando em aspectos técnicos. Então, horário de medicação, colocar a família participando desse tratamento, né? Porque quando a família participa do tratamento do paciente, gente, fica tudo muito mais fácil, né?
ele também aceita melhor o tratamento, porque ele sabe que por trás de tudo isso, a família também está sabendo o que está acontecendo com ele, está levando ele nas consultas, está dando a medicação nos horários que ele precisa, né? Tornando dessa forma um ambiente agradável para ele, tanto de relacionamento familiar quanto de ambiente confortável dentro da casa dele. E a legitimidade, ela tem a ver com a visão que a sociedade tem a respeito da organização. A legitimidade faz com que a sociedade aceite a instituição como uma boa prestadora dos serviços que oferece, neste caso, os cuidados com a saúde. Então, quando eu falo em legitimidade, eu estou falando que assim, é a responsabilidade de mostrar também para a sociedade, de uma forma geral, que a instituição ela é uma boa prestadora de serviço e que ela está proporcionando àquelas pessoas que precisam daquele tratamento, que utilizam aquela instituição, a melhor forma que eles podem estar oferecendo naquele momento e procurando sempre melhorar o atendimento, tá? A equidade é um dos princípios do SUS, né, que todo mundo conhece, é o que rege, o que é justo na hora de distribuir os cuidados e os benefícios. Então, quando eu falo em equidade, eu falo em igualdade. Então, igualdade de atendimento para todo mundo. Então, todo mundo tem, assim, o direito a ter um tratamento equivalente ao outro. Certo? Então, todo mundo tem direito aos mesmos tratamentos que necessitam. Eu espero que tenham gostado da aula, tá? É uma aula bastante interessante e muito importante para a enfermagem conhecer quais são as fontes de infecção, quais são os cuidados que eu tenho que ter para que evite uma infecção e que para que tudo isso seja feito de uma melhor forma, existem os indicadores de enfermagem que eu posso lançar mão e que eu posso trazer bons resultados para aquela instituição, para que ela cada vez mais contribua para um atendimento de mais qualidade, mais precisão para os seus usuários. Termino a aula por aqui e até a próxima aula.